Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje vai ser direcionado para os papais e para as mamães que retêm a guarda do filho. Vamos falar um pouco rápido e de forma simples para que seja um bom entendimento sobre alguns pontos específicos, sobre abandono afetivo, alienação parental e como ocorre por base um processo judicial, ok? Uma das perguntas dos nossos seguidores foi referente a um caso específico. Eu não vou citar o nome da pessoa para que a pessoa não seja usado isso contra ela nos autos do processo. Mas imagine a seguinte situação. A mãe ou o pai detém a guarda da criança e o outro genitor, que normalmente, infelizmente, são os pais, some por anos e deixa essa criança sem visita, sem saber quem é o realmente pai. E depois de alguns anos, 5, 6, 7 anos depois, volta como se nada tivesse acontecido e quer ter a visita da criança. O que você, mamãe ou papai, tem que ser feito? Vocês têm que fazer o quê? Não deixar ver nesse primeiro momento, porque você não sabe qual seria a índole da parte contrária em respeito àquela criança. Vivemos num mundo hoje caótico, nós temos que sempre precaver o bem-estar da criança. A parte que se sente ofendida de não ter a visita do filho, mesmo tendo se afastado por tanto tempo, tem que entrar com uma ação judicial, aonde vai ser corrido um procedimento onde todas as partes vão ser ouvidas. No processo judicial, o genitor ou a genitora vai entrar em processo informando que a parte contrária não está deixando ver a criança e vai colocar as suas alegações. Você, papai ou mamãe, que sabe que essa pessoa sumiu por 6, 7 anos de vida, nunca deu as caras, nunca ajudou com nada e hoje em dia quer parecer de bom samaritano, você sabe que isso normalmente tem algo por trás. E você terá o direito e o dever de, no processo judicial, responder por quais motivos você não deixou a pessoa ver aquela criança e o que você pretende que seja feito daqui em diante. O direito de visitas é um direito sagrado que todos têm que ter, mas tem limitações. Então, não é assim, sumiu e volta de uma hora para outra. No procedimento, será por algumas partes, será o juiz, a parte que entrou com o processo, a parte que está com a guarda da criança e o Ministério Público. O Ministério Público, nessa ocasião, é o guardião do bem-estar da criança. É a pessoa que está de fora da situação, não tem nenhum carinho por ambas as partes, ele só quer o bem-estar da criança. No procedimento, o seu advogado e o promotor de justiça terão o dever de pedir que a parte que ingressou com a ação passe por um psicólogo e assistente social designado pelo juízo para avaliar se aquela pessoa está capacitada a ter o convívio de seu filho novamente. Hoje em dia, temos que ter cuidado e a melhor defesa é o ataque. Ou seja, se aparecer depois de muitos anos, sem dar as caras, sem sua filha saber que é aquela pessoa, não deixe visitar. Por quê? O seu filho ou sua filha vão se sentir constrangida ou até indecisa naquela situação nova. Nunca, há anos não vê aquela pessoa, não reconhece como genitor, não reconhece afetivamente. Então, sempre precaver. Não deixe ver, a não ser que tenha uma ordem judicial para que seja liberada as visitas. E claro, os juízes de bom tato, de bom senso, sempre quando permite as visitas desses casos, sempre é direcionada e ao acompanhamento de alguém de sua confiança, ou você, ou sua mãe, ou seu tio, alguém que você permita que no mesmo momento que o genitor ou a genitora veja as crianças, esteja acompanhada com um parente seu. Seguindo ao raciocínio e à explicação anterior referente ao genitor ou genitora que aparece do nada, vem a questão, esse genitor que ficou muitos anos sem ver a criança, ou genitora, é natural que falamos genitor porque normalmente quem abandona os filhos de uma forma mais agressiva são os pais. É uma triste realidade, mas é o que acontece. O que aconteceria seria o abandono afetivo. O que a mãe poderia fazer nesse momento? Daí tem que pensar e ver o que você quer melhor para os seus filhos. O abandono afetivo cabe uma ação onde a genitora, representando o seu filho, ou a criança, depois de maior de idade, entra contra o seu genitor, pedindo uma indenização ou um valor pecuniário para que seja compensado aquele período que ele foi abandonado. Existem alguns casos que dão esse valor, já não é pacificado, mas tem decisões no STF e STJ, onde o genitor ou a genitora será compelido a pagar um valor X, caso do abandono afetivo, em razão daquele período de afastamento com a sua filha ou sua filha. Uma outra hipótese, hoje em dia, que está sendo estudada e existem algumas decisões esporádicas, é a obrigação da parte que não tem a guarda de obrigar a visitá-lo.
Eu, particularmente, não entendo que seja uma boa situação obrigar alguém a visitar outra pessoa que não tem vontade de vê-la. Mas, se você assim quiser e assim entender, você pode ingressar com uma ação de obrigação de fazer ou cumprimento de sentença para que a parte contrária, o genitor ou genitora, visite o seu filho e passe mais tempo com ele, compelido, se não cumprir a ordem judicial, mediante multa por descumprimento. Voltando a ressaltar, não acho a melhor saída obrigar alguém que não tem carinho por terceiros a ficar junto por um longo período, mas existe essa possibilidade. Para finalizar o assunto do dia, vamos falar sobre alienação parental. O que é alienação parental? Primeiramente, temos que entender que ela difere um pouco do assunto anterior, que é o abandono afetivo. O abandono afetivo é quando o pai ou a mãe não quer ver a criança. Ela não vê a criança por vontade própria, não existe nenhum impedimento. A alienação parental é quando um dos genitores impede o outro de ter contato com seu filho ou filha de todas as maneiras possíveis. E além dessa proibição, começa a denigrir a imagem do outro. Vamos dar um exemplo aqui. A genitora, que se separou há pouco tempo, e por algum motivo quer prejudicar o genitor e impede de deixar ela ver a criança. Por dizer, sempre fala que está doente, que o filho não quer ir ver, e sempre fica falando para o filho ou para a filha que o genitor é uma pessoa que não presta, uma pessoa que bebe, uma pessoa que fuma, uma pessoa que traz males à saúde. Essas informações, independente de ser verdade ou ser mentira, não pode ser passada para a criança, porque vai criar na mente da criança uma imagem deturbada do seu genitor ou sua genitora, o qual não queira mais haver. A alienação parental é a situação onde um dos pais cria tantas ferramentas em cima de sua filha que deixa ela a não querer mais ver o seu genitor ou genitora. E também desgasta a parte contrária em tentar ver seus filhos. A forma de lidar com isso é uma ação judicial, que pode ter combinado em multa e até prisão. É uma ação bem difícil de ser comprovada, mas existem elementos para isso. Toda vez que você sofrer uma alienação parental, grave as situações, grave conversas de telefone, grave imagens, grave fotos, conversas com a parte contrária, converse com seus filhos. E da mesma forma que nós falamos lá no início, vai ser pedido ao juízo para que seja feita uma ação, uma designação com o psicólogo assistente social para ouvir o genitor, a genitora e a criança, para que nesse tempo eles entendam qual que é a melhor situação para a criança. Lembrando-se do tempo desde o início, temos que analisar a situação em bem-estar da criança e não do genitor, da genitora que já está adulto, já tem as suas diretrizes para viver a vida. Uma criança que está em fase de entendimento, seja intelectual, seja racional, dessas situações contra si, vai vir lá na frente, vai ser cobrado. Então você, genitor, genitora, que impedem de forma simples, por simples capricho de outra parte não ver as crianças, pense bem. Isso, além de ser moralmente ilegal, moralmente errado, é ilegal. Isso pode combinar a vocês algumas ações penais e civis. Caso uma dessas situações aconteça com você, seja o genitor ou genitora que some por anos e apareçam na sua casa como se fosse bom samaritano querendo ver seu filho, seja a situação do abandono afetivo, você quer cobrar essa situação, quer cobrar o genitor ou genitora que tenha mais presença ou que pague isso de forma pecuniária, ou seja, você esteja sofrendo por alienação parental, a parte contrária não deixa você ver seus filhos ou filhas, sempre procure ajuda jurídica de um profissional de sua confiança. Sempre faça isso de forma clara e objetiva, para o bem-estar da criança. Para mais assuntos como esse, siga a nossa página, curta nossos vídeos e deixe seus comentários. No próximo vídeo falaremos sobre o tema mais comentado aqui embaixo. Obrigado e até mais!